Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. E normalmente no início do ano nós refazemos os nossos votos de esperança, refazemos os nossos planejamentos. E que tal a gente começar esse primeiro mês de 2022 falando sobre empreendedorismo feminino? Pois é, o assunto esteve extremamente em pauta em 2021 e a gente já vai começar esse ano motivando e inspirando mulheres, homens e todo mundo a empreender. Trabalhando talvez normalmente, fazendo o seu passo a passo, fazendo uma transição de carreira e, por que não, empreendendo direto. Mas antes da gente trazer a nossa super convidada, que é maravilhosa, que ela é dentista, super bem sucedida e esposa, vocês vão amar, eu queria convidar vocês mais uma vez. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, muitos de vocês assistem os vídeos e não se inscrevem e não curtem, então clica aí nesse joinha na tela e dá um curtir. E por que isso é tão importante pra gente? O YouTube, ele faz uma leitura e ele identifica o canal sendo relevante quanto mais inscritos ele tem e quanto mais curtidas tem aquele vídeo. E para que isso é bom pra gente? Porque quanto mais relevante esse vídeo é, mais alcance o YouTube gera para ele. E quanto mais alcance pro Conta Pra Eu, mais pessoas ajudadas. Então, vem com a gente nessa meta de 2022. E também aproveitem para mandar as suas histórias pra gente. Nós temos lá no @contapraeuoficial um link na nossa bio, onde você consegue fazer perguntas direto para Luana Paula, você consegue indicar pessoas para a gente conversar e ter esse super bate-papo. Você pode ser o nosso próximo convidado ou convidada e aproveita, dá uma passadinha por lá que tem várias postagens legais. E também estamos lá no Spotify, então tá naquela corrida, tá naquele trânsito ou na academia, aproveita para ouvir um super bate-papo bacana, certo? E agora, sem mais delongas, é com muito prazer e muita honra que eu vou trazer aqui uma convidada que agora a gente começou janeiro tudo em família. Semana passada o esposo estava aqui conosco, que vocês com certeza acompanharam, o nosso querido Wesley. Se não viram ainda, clica aqui em algum espaço do vídeo que com certeza vocês vão ver um bate-papo maravilhoso. E essa semana trouxemos a esposa, a maravilhosa Cíntia Veronese. Seja muito bem-vinda. Cíntia Veronese, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Sim, semana passada tivemos o esposo Wesley aqui conosco, né? Conversando, trazendo um pouquinho dessa história linda. E ele não me contou o que ele falou sobre o que ele falou, eu tô super curiosa. Tá bom, ó. Manteremos segredo, sigilo. Não. Mas eu tenho certeza que eu tô super feliz, que foi linda a história. E falou muito que de legal, você. Tô feliz. Muito. Ai, meu Deus. E ele falou que você tem várias histórias para trazer aqui pra gente. Então, vamos lá, né? Para ficarmos todos na mesma página. Por favor, Cíntia Veronese por Cíntia Veronese. Quem é? Primeiro eu queria agradecer o convite, tô um pouquinho nervosa. É uma das minhas primeiras vezes, assim, falando com várias pessoas. Eu sei que agora é só contigo, mas muita gente vai estar ouvindo. Mas estou muito feliz e muito honrada com o convite. Vamos lá. Cíntia Veronese é filha de Jerônimo e Yara. Sou a filha caçula de 4, né, irmãos, Eduardo, Ricardo, Silvia e eu. Sou esposa do Wesley, que é através dele que a gente se conheceu, né? Sou dentista, sou formada há 13 anos, sou especialista em implante há 10 anos e agora, recentemente, sou proprietária da Veronese Odontologia com muito orgulho e muito empenho, né? Então, muito feliz. Agora eu completei 1 ano agora em dezembro de Veronese Odontologia, que é o meu consultório, minha clínica odontológica. Ai, parabéns, que delícia. Que bom resumo esse. Obrigada. Foi rapidinho, tem muita coisa para contar, mas a gente tem tempo. É isso, queremos com toda a riqueza de detalhes. E me fala uma coisa,
Desde pequena você tinha esse sonho de ser dentista? Como surgiu isso ou não? Quando eu era pequena você tinha um outro sonho e mudou no decorrer do caminho? É interessante que eu nunca quis ser dentista. É muito interessante, assim, eu não tenho ninguém na família. Na verdade, eu tenho uma madrinha que é dentista, mas não tenho pais, não tenho irmãos, ninguém. E eu sempre quis ser tradutora. Então, eu gostava muito de inglês na época e achava muito interessante. E na época do terceiro colegial, de decidir a minha profissão, meu pai, né, comentou comigo, mas você vai ser tradutora mesmo? Eu falei, vou. Ele falou, mas é uma coisa muito nova ainda. Que tal uma coisa mais, né, conservadora, né? E me sugeriu odontologia. Ele fica super orgulhoso hoje em dia, sabe? Porque ele que deu a ideia. Mas eu achei estranho, né? Nunca tinha pensado sobre o assunto. Eu falei, poxa vida, mexer na boca das pessoas, né? Eu acho um pouco estranho. E falei, bom, vou prestar para os dois. Então, porque daí talvez eu não passe em um ou no outro, fica mais fácil e alguém decide por mim, né? E na verdade passei nos 2 cursos e fiquei super indecisa, assim, né? E daí eu liguei para uma professora minha na época, a Lucy, e perguntei para ela, olha, você que é tradutora, né? Me dá uma força, você acha que é bacana? Ela falou, olha, você quer ser professora de inglês? Eu falei, não, eu queria ser tradutora mesmo. Ela falou, olha, então eu acho que ainda é uma área muito restrita, que talvez você vire professora de inglês, e se não é o seu sonho ser professora de inglês, talvez seja melhor você ser dentista mesmo. Eu falei, poxa vida, pensei que ela fosse me dar a maior força, né? Fiquei pensativa, falei, bom, veja bem, então acho que eu vou tentar fazer isso aí e ver o que vai dar. E eu falei com meu pai, mas ele falou, olha, é o seguinte, você tenta 6 meses, se você não gostar, você para, não vai decidir no último ano que você não quer ser dentista, né? E foi isso que aconteceu. E eu logo de cara, né, já saí do terceiro colegial, já comecei a faculdade e foi maravilhoso, porque foi algo que eu nunca sonhei, nunca desejei, nunca imaginei e deu super certo. E eu brinco hoje em dia que eu só sei ser dentista, sabe? É uma coisa que realmente funcionou, é uma habilidade que eu acho que eu já tinha talvez uma facilidade e deu tudo certo. E assim, foi um período um pouco difícil, né? Porque era uma faculdade integral, eram 4 anos. Então, graças a Deus, eu tive uma família super amorosa, estruturada, que me deu todo o apoio, o suporte, porque eu literalmente não conseguia trabalhar e tinha que me dedicar 100% à faculdade, né? Então, era o dia todo, durante 4 anos. E o que eu acho interessante hoje em dia é que a gente se forma muito cedo, né? E a gente não tem maturidade, eu acho que de vida às vezes, né? Não é profissional. Porque numa faculdade integral, a gente treina muito, aprende muito, se esforça muito e a gente sai bem, sai preparada, né? Só que é interessante que a gente não tem maturidade, às vezes, para isso, né? Então, por isso que foi tão importante eu passar por tantos consultórios, por tantos atendimentos, por tantos pacientes, para evoluir como pessoa e como dentista também, de fato, né? Então, basicamente foi isso. E o Wesley entrou na minha vida, eu já era formada, né? Casei depois da faculdade, e ele me deu uma super força também a respeito do empreendedorismo, porque eu sempre fui super segura na minha profissão. Eu brinco que é um personagem, né? Eu sou um pouco tímida na vida real, um pouco mais reservada, e eu coloco o jaleco e eu viro uma dentista super extrovertida, que brinca com os pacientes, que atende o pai, a mãe, o filho, a filha, mas que a gente tem que colocar um personagem e vestir, né? O jaleco e enfrentar as coisas, né? Então, eu sou especialista em implante, né, há 10 anos, mas hoje em dia, com o meu consultório próprio, eu acabo fazendo todas as especialidades odontológicas, né? Mas é uma evolução bem legal, assim, a gente sair da faculdade, né, tão jovem, trabalhar em tantos lugares. Eu trabalhei bastante em franquias, que foi uma experiência muito interessante, clínicas grandes, com muitos dentistas, você conhece bastante gente, então é bem legal, porque você pega experiência de vida, amizades, pacientes, então é bem bacana, assim, eu sou super apaixonada pelo que eu faço. Que legal! E me tira uma dúvida, assim, por que o seu pai sugeriu que você fizesse odontologia? Ele já tinha alguém na família? Da onde veio essa inspiração para ele também?
Eu acho que, na verdade, ele tentou medicina, né? Tentou me convencer na área de medicina. E eu falei, pai, esquece. Esse negócio de dar plantão, de ficar horas e horas, né, de madrugada. Eu quero ter minha família, eu quero ser mãe. Então, eu acho que de cara eu já descartei a medicina e acho que ele acabou puxando a sardinha para odontologia. Mas eu realmente acho que não teve nenhum motivo muito específico. Eu acho que como uma pessoa, né, meu pai tem 73 anos, uma pessoa um pouco mais tradicional, ele, né, foi para áreas um pouco mais tradicionais também, assim como é a odontologia. Eu tenho uma madrinha, né, que é dentista, mas eu fui batizada depois de adulta, então, assim, não é uma coisa que desde criança, né, enfim, ela esteve tão presente assim. Então, eu acho que ele não se inspirou em ninguém, mas ele falava a respeito dela. Olha, sabe a tia Silvana, que é dentista, olha que bacana, você não gosta? É legal, mas eu realmente não imaginava, mas deu super certo. Que legal! E durante a faculdade, você comentou, né, que era uma faculdade de período integral, onde você precisava se dedicar ali, então todo esse apoio familiar, tanto financeiro quanto emocional, foi extremamente importante. Mas qual foi o maior desafio nesse período de estudos que você teve? Eu acho que é em relação aos atendimentos, né? São pacientes diversos, variados, e a gente lida com situações, a princípio, com dor, né? É tão difícil lidar com dor, porque a gente vira muito, fica muito próximo do paciente. A gente vira um pouco de psicólogo também, né? Porque a gente tem a parte de traumas e medos, e eu acho que o grande problema da nossa profissão ainda é o trauma, né? Do dentista. Eu brinco que a geração que tem de 35 anos para cima tem muito medo. É um outro tipo de odontologia que a gente tem atualmente, né? Antigamente tudo se extraía dente, era tudo mais invasivo. Então, você tão jovem, com 18, 19, 20, eu me formei com 21. Você lidar com pacientes com dor, pacientes com trauma, eu acho que é bem difícil, assim, ter a maturidade de ouvir o paciente, é bem complicado. Mas o interessante é que a gente sempre trabalha em dupla, né? Na faculdade, então a gente troca bastante experiência, o que eu tenho mais habilidade talvez o outro não tenha, então a gente pode revezar, né, o atendimento, então é bem interessante. Eu acho que é mais isso, assim, lidar com o ser humano, porque a prática a gente treina muito na faculdade, né, faz em modelo, faz, né, naquelas bocas que são artificiais, então a parte prática é um pouco mais fácil. Eu acho que a parte humana é um pouco mais difícil, e esse aqui eu acho que é o diferencial do dentista hoje em dia, porque antigamente, né, você não tinha tanta amizade, abre a boca e faz e vai embora, e hoje em dia é totalmente diferente. Você sabe que isso é uma coisa bem bacana, né, você ter um bom relacionamento com o paciente, e o paciente vir procurando você, né? E não vir só porque tá com dor de dente. Então é bem legal isso, eu acho bem interessante. E é bem interessante isso que você comenta, né? Do medo, pessoas que têm de 35 para cima, né? É a minha faixa etária, né? E às vezes a gente não busca, eu acredito que na maioria dos casos, o dentista como prevenção. Muitas vezes, até por esse medo, a gente já busca, né? O médico em geral, mas o dentista em si a gente busca sempre quando ou já está com dor, ou já está numa situação muito mais complicada. Então você já começa tendo o primeiro contato com as pessoas numa situação de desconforto, né? Exatamente, e por isso que é tão interessante, assim, sabe, você ter um diferencial, né, de saber ouvir, de saber ter paciência, de saber entender o problema do outro, né, porque a gente tem que se colocar no lugar um pouquinho. Eu brinco com meus pacientes e falo, eu também não gosto, né, eu também não gostaria, né, de, enfim, de estar sentindo essa dor, de ter esse problema, mas eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para somar, né, e não para te trazer outros problemas, né. Então eu acho que essa parte mais complicada, mas por isso que é tão interessante, na minha, né, na minha opinião, e do jeito que foi, né, eu trabalhar em outros consultórios, pegar experiência, atender públicos diversos. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava na Vila Madalena, eu trabalhava em Ermelino Matarazzo. Isso é tão importante, porque você pega pessoas diferentes, casos diferentes, histórias diferentes, e evolui. Hoje em dia, dentista é muito disso, né? Segunda tá num lugar, terça tá no outro, quarta tá no outro. E é tão legal isso, da parte de empreendedor, porque você sabe exatamente o que você quer e não quer ter no seu consultório, né? Em todos os sentidos, né? De material,
de pacientes, de funcionários, de estrutura, né, o que deu certo, o que não deu certo. Então, essa troca de experiências é bem interessante. Antes de abrir a minha clínica, eu trabalhei em 13 consultórios ao mesmo tempo. Então, exatamente, assim, eu como sou cirurgiã, e hoje em dia, as pessoas, né, os dentistas que se formam, eles vão para, né, especialidades. Então, ou a pessoa faz ortodontia, que é aparelho, e só faz aparelho, ou faz endodontia, que é canal, e só faz canal. Então, os dentistas clínicos gerais, a maior parte não fazem a parte cirúrgica, extração de siso, implante. Então, por isso que quem é cirurgião gira tantos consultórios, né? Porque de manhã você vai num consultório e faz uma cirurgia, daqui 2 horas você está em outro consultório, faz mais alguma coisa, e às vezes a gente faz 3, 4 consultórios no mesmo dia. E isso é bem interessante para a evolução, assim, sabe? Eu vejo alguns dentistas que começam, eles falam, me dá dicas, isso e aquilo. Eu falo, calma, né? A dica é ter calma. Ter calma, porque é uma evolução, né? Tanto pessoal quanto profissional. E é tão bonito de ver, né? É tão interessante. Você percebe isso, a evolução. E é bem gratificante, né? Você vai avaliando você como pessoa profissional e sempre ascendente. E eu acho que a grande virada na minha vida foi quando eu comprei, né? Aqui eu tô no consultório, essa casa que eu estou, que a princípio era para morar com meu marido, e como ela fica numa avenida super movimentada, a gente teve a ideia de montar o consultório. A gente teve um problema de documentação, não saiu na data que a gente gostaria, e daí eu nunca fui uma pessoa muito empreendedora. Eu gostava de atender pacientes, ser uma pessoa agradável, né, que as pessoas gostassem de mim, que indicassem, mas eu nunca queria ter a responsabilidade de ter um consultório. Mas nessa evolução, você vai vendo que já não te cabe mais alguns lugares, já não te cabe mais... você vê que você evoluiu e aquilo... Você quer mudar aquilo que você está, e não é possível, porque o consultório é daquele jeito, né? E se você não se enquadra, você sai e faz o seu. E daí que teve essa ideia da gente construir esse consultório aqui. A gente demoliu uma casa. E é uma história bem interessante, porque era a casa da minha avó, aqui onde eu fiz o consultório. É literalmente onde a minha mãe nasceu. Foi um pouco difícil, assim, né? Quando eu comprei, resolvi... Era uma casa muito antiga, né? Demoli e construí meu consultório, porque eram muitas memórias aqui dentro, né? Mas hoje em dia eu sinto que é um lugar de paz, sabe? Porque eu acho que eu tenho essa memória afetiva, né, disso. E eu acabei construindo o consultório agora, né, em 2020. E aqui a gente finalizou, né, construiu um consultório. Em janeiro a gente inaugura o andar de cima, que tem mais 3 consultórios. Então, olha que bacana, né? A gente vai evoluindo e vai aumentando também gradativamente com isso também. Então, é bem legal. E gerando a mesma oportunidade que você teve em outras clínicas, aí no seu espaço para outros profissionais também. Exatamente. Hoje em dia a gente conta com mais 4 dentistas, além, né, do meu atendimento, e é bem legal, assim, e a gente vê a importância da equipe, né, de ter uma pessoa na recepção que tenha a mesma linha de raciocínio, de ser uma pessoa simpática, porque já é um paciente que vem numa situação que ele não quer, né, então, assim, tem que ser uma pessoa simpática, que recepcione bacana, quando ele entra, sabe, tem que ser uma coisa acolhedora, assim, eu acho bem legal. E quem me despertou esse senso, assim, empreendedor foi o Sebrae. Eu fiz um curso no Sebrae, quando eu conversei com o Wesley, a gente falou, vamos então, né, abrir o consultório, vamos engajar nessa missão. Eu falei, bom, eu me sinto muito preparada odontologicamente falando, né, mas não entendo nada de planilha, de contas, de abertura de consultório. Então, fiz um curso no Sebrae que foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida, que chamava Dentista Empreendedor. Então, era para dentista mesmo, estava todo mundo no mesmo barco, sabe? E foi um curso bem bacana de 7 meses, falando sobre planilhas, gestão, equipe, uma coisa assim que eu ficava até com dor de cabeça quando eu saía de lá, porque era muito fora da minha realidade. Mas foi algo muito importante. Ainda trabalhando nas clínicas. Exatamente, trabalhava nessas 13 clínicas e de terça-feira à noite a gente fazia o curso toda semana. E daí eles me falaram para abrir as redes sociais, profissional, para começar, né, já movimentar de certa forma, porque eu estava começando a construir o consultório.
E o Wesley que percebeu, assim, esse feeling. Ele falou assim, bom, o consultório vai demorar para ficar pronto, porque a gente demoliu e fez uma coisa, né, grande. Você está fazendo o curso, está empolgada, está animada, tem muitos pacientes, amigos, pessoal do bairro, né, enfim, vizinhos, família, que você acaba levando para esses consultórios parceiros. Por que não alugar o seu consultório? Eu falei, Wesley, eu já tenho dor de cabeça de trabalhar, né, em vários consultórios. Tenho a dor de cabeça de uma obra que não é fácil, apesar dele me ajudar, ele sempre viaja, né? Então ele nunca consegue me ajudar, óbvio, tem um serviço dele, o emprego dele, e no fim de semana a gente corre atrás de home center, enfim. Ele falou, bom, mais uma coisa, né, para eu tomar conta. Ele falou, olha, eu acho que você está perdendo tempo, eu acho que você devia alugar o seu espaço, enquanto daqui 1, 2 anos o seu consultório não fica pronto, você já vai começando a iniciar essa jornada, né? E eu fiquei pensando, fiquei com uma pulga atrás da orelha, comecei a ver alguns pontos e deu super certo. E foi uma transição muito bonita, assim, sabe? De continuar ainda trabalhando naqueles outros consultórios, porque eu tinha medo, né? Porque era a zona de conforto, mas alugando o meu consultório uma vez na semana só, para os amigos, para os, né, parceiros, para os vizinhos, e é a tal da evolução que eu te falo, né? Mais uma vez, e evoluindo no consultório, agora próprio mesmo que alugado, mas com meus pacientes. E quando eu estava com 1 ano e 2 meses de consultório alugado, finalmente eu inaugurei a minha clínica. Detalhe, né? Inaugurei em pandemia, né? Super preocupada comigo, né? Porque tô literalmente na boca dos pacientes, na linha de frente. São Paulo demorou bastante para vacinar dentista, que não era prioridade, apesar, né? Enfim. E a gente tem medo, né, de atender, levar alguma coisa para casa, mas graças a Deus eu nunca peguei. Você vê que interessante, né? A gente tomando um super cuidado, a equipe tomando super cuidado, mantendo tudo higienizado, os pacientes visualizando tudo isso, né? Olha que bacana. Por mais que eles tivessem medo no começo, estou indo numa clínica que toma tantos cuidados e que tá tudo certinho. E graças a Deus a gente não teve problema nenhum com a pandemia. Fiquei só uma semana fechada, que foi a semana que todo mundo ficou em casa. E graças a Deus, assim, evoluindo bastante, completando agora 1 ano. E se Deus quiser, mês que vem, agora ampliando. E assim, muito animada agora, sabe? Mas é interessante que agora, óbvio, eu saí desses outros consultórios. Eu continuo somente com 2 consultórios, ainda fora o meu, porque eu faço só a parte cirúrgica, só de implantodontia mesmo, são grandes amigos meus. Mas agora já tem 1 dia na semana que eu não atendo para administrar. Eu já entendi que eu tenho que fazer essa parte também, né? E ficar de olho. E agora, com outras salas, tentar visualizar um pouquinho assim mais marketing, sabe? Essa parte que é tão difícil para mim, mas que a gente vai também se arriscando e entendendo. E é até interessante, assim, ter o apoio de todo mundo, sabe? Meu marido me apoia, minha família toda me apoia. No dia da inauguração aqui tava uma loucura. Todo mundo pregando coisa na parede, sabe? Assim, aquela família limpando o chão, meu sogro, minha sogra. Então, assim, é bem bacana, sabe? Eu fico muito contente com o apoio de todo mundo e me sinto mais encorajada a cada vez crescer mais, sabe? Que legal, sim. Não, dá para sentir. Primeiro, o amor que você tem, né? E me fala uma coisa, assim, ó. O planejamento, pelo que se percebe, foi muito importante para você ir passando etapa por etapa, né? Com todo esse planejamento. Então, você estudou, e aí você teve o trabalho nas clínicas, aí você teve o aluguel do seu espaço, mas já sendo empreendedora, né? Teve o apoio do Sebrae, porque muitas vezes a gente acha, não, eu sou o profissional, vou e vou trabalhando já. E não, tem toda uma parte administrativa, que é isso que hoje você dedica 1 dia da sua semana para essa parte administrativa do seu negócio. E você, como Exatamente. dentista, o que você acha mais difícil em empreender hoje no Brasil, sendo uma mulher? São vários desafios, assim, sabe? Eu acho que, obviamente, a gente tem que falar sobre isso, sobre a carga tributária, né? Que é muito grande. E eu acho que, principalmente, a parte de estudo, sabe? A gente se forma muito cru, né? Na parte de gestão.
e até virar essa chavinha que você de fato tem que tratar a odontologia como um negócio, né, e não só como, enfim, a gente presta serviços, né, mas a gente tem que entender que isso é um comércio também, mas a gente tem que balancear muito bem isso, né, até que ponto a gente, é muito comum, né, as pacientes, aquela questão de, eu quero dar só uma olhadinha, sabe, essas coisas assim, então a gente tem que entender que a gente tem que fazer um serviço humanizado, mas que a gente tem que colocar todos os pingos nos is, né, e deixar tudo bem estruturado para o paciente entender que se a gente quer prestar um serviço de qualidade, a gente precisa ter uma equipe preparada para isso, e eu acho que essa fase que eu estou agora é bem de estruturar a equipe, assim, sabe? De tentar evoluir, de tentar aprender, né? Então a gente tem sempre aprender, mas eu sou muito grata que, óbvio, apesar de ser mulher, empreendedora, eu tenho pacientes maravilhosos que super entendem, que, sabe aqueles pacientes que sabem da sua vida, que se interessam, que perguntam, que te ajudam. Então, eu brinco com alguns pacientes, postam algumas coisas nas redes sociais para te ajudar, para te levantar. Então, isso é tão importante, né? Ter, além do apoio, né, familiar, ter pacientes que te ajudam, que sempre estão ao seu lado, que te indicam e que te ajudam a crescer junto, né? A gente brinca que o boca a boca é o melhor marketing possível hoje em dia, né? Então, principalmente numa época de pandemia e principalmente numa época que a internet está muito forte, né? A gente vê muita ilusão, assim, às vezes, na internet. Eu tenho 34 anos, sou um pouquinho mais velha, né? Então, a gente fica um pouco preocupada, mas o quanto é importante, assim, o apoio dos pacientes e a gente sempre saber que pode contar com eles, que eles sempre retornam e sempre estão junto com você. Isso é muito gratificante, eu acho, assim, sabe? Fico muito feliz. Ai, que bacana. E hoje, você até falou dessa questão da internet, hoje a gente vê uma busca muito grande também por essa questão estética, né? Hoje você sente isso muito no consultório? Muitas pessoas vão buscar a questão da estética, uma faceta, né? Não sei exatamente as terminologias, né? Mas você sente assim o interesse mudando um pouco e talvez isso desperte nas pessoas um olhar mais preventivo para a saúde bucal? Eu vejo que, obviamente, né, o apelo estético está muito grande. Eu sou uma dentista muito consciente, assim, sabe? Se eu acho que não é para ser, ou que não vai ficar legal, ou que ele não deve fazer, eu sou super sincera e, obviamente, eu falo: olha, eu acho que no seu caso dá para fazer tal coisa, não ficaria tão bacana desse jeito, mas realmente o apelo estético está muito grande. Mas o que eu fico muito feliz é que hoje em dia, além do apelo estético, as pessoas estão entendendo melhor essa informação de internet, enfim, né, das buscas, levaram a um conhecimento maior no sentido de, por exemplo, no meu caso, que sou implantodonista, repor dentes que estão faltando há tantos anos, que provocaram problemas tão grandes, sabe? E eles conseguiram entender que são procedimentos simples, apesar de procedimentos grandes, que trazem uma diferença tão grande, né? Então, às vezes, uma cirurgia de 1 hora, você repõe um dente que você está 15 anos sem ele, poxa vida, né? Por que tanto tempo ficou sem ele? E eu brinco uma coisa muito interessante, às vezes eu falo ao paciente, se o seu celular cair, quebrar ou for roubado, no dia seguinte você compra outro, né? Mas um dente perdido você demora 5, 10, 15 anos para repor, não faz muito sentido. E hoje em dia eles estão entendendo muito bem isso, sabe? O quanto é mais acessível, obviamente, né? Essa parte de tratamento, que antigamente era muito mais complexa, mas a importância, né? Então, eu acho que a informação é interessante porque o conhecimento esclarece, né? O quanto é importante você repor e você ficar satisfeito, óbvio que esteticamente, mas também como função, né? Como mastigação. Como é bom, né? Você ir em algum lugar e comer bem, e sorrir, né? E ser feliz. Então, eu acho que isso é muito bacana, muito mais importante às vezes que estética, né? Sim, perfeito. E se a Cíntia de hoje pudesse dar uma dica para a Cíntia de 10 anos atrás, qual seria? O que você faria diferente ou de dica mesmo? Olha, eu acho que eu não mudaria nada e eu diria o seguinte: seja menos ansiosa, né? Que tudo tem o seu tempo.
Não adianta a gente atropelar, né, etapas, fases, porque as coisas vão acontecer. É só fazer a sua parte, que alguém lá em cima faz a parte dele também, e que sempre dá tudo certo. Então, eu acho que o grande problema, pelo menos meu, é a ansiedade, né? É de você querer o quanto antes. Então, veja bem, ó, que nem a minha clínica que a gente conversou. Eu comecei a construir lá em janeiro de 2019, e eu estou falando que em janeiro de 2022 eu vou inaugurar o fim dela, né? Então, poxa vida, foi tanto tempo, mas valeu a pena, né? Então, a gente foi aos pouquinhos, batalhando e com calma, né? Construindo do jeito que eu queria, exatamente, né? Como eu planejei, então isso é muito gratificante. Então, a maior dica é: fique calma, vai dar tudo certo e não mude nada. O importante é você aproveitar a vida durante o percurso, né? Porque às vezes a gente fica tão estressada com algumas situações e não vale a pena, né? Hoje em dia eu sou bem mais tranquila. Antigamente era interessante, como eu sou cirurgia e faço muita cirurgia, eu sofria muito antes, né? Aquela questão que eu falei da falta de maturidade, né? Então, ai, poxa vida, amanhã eu tenho esse caso, ou aquela pessoa, nossa, que tem trauma. Então, hoje em dia, óbvio que eu faço planejamento de todas as cirurgias, e eu durmo tranquilamente, no dia seguinte eu acordo, olho a agenda e me preparo para o que vai acontecer. Então, essa questão eu acho que é global, né? Como a gente está ansioso e cuidar bastante da cabeça, né? Porque a gente tem que, de fato, cuidar dos pacientes, mas estar bem, né? Para conseguir dar um atendimento de qualidade e ficar bem tranquila e mostrar, assim, confiança e segurança. Isso eu acho que é todo o diferencial do profissional, sabe? Às vezes vem alguns pais, enfim, traz alguns filhos e falam: ai, eu gostei tanto de você e tal, eu quero que meu filho passe. Eu falei: mas não adianta você gostar de mim, ele tem que gostar, porque confiança não se fala, confiança se tem, né? Então, assim, você tem que cativar esse paciente para isso. Então, é bem bacana, assim, eu fico muito feliz, fico muito orgulhosa. Ai, que máximo. E se essa mesma Cíntia tivesse que dar uma sugestão, uma dica, né, um toque para as pessoas que estão nos assistindo e que têm vontade de empreender, o que você falaria para elas? Quais os ônus, quais os bônus, o que elas podem fazer para se preparar e serem futuros empreendedores? Primeiro, coragem, né? Precisa ter coragem, não tem jeito. Segundo, é o que você falou, se preparar, né? Estudar bastante a respeito disso, porque existe todo um universo, né? Buscar sempre informação, por isso que eu acho que o Sebrae foi tão importante para mim, sabe? Porque a base teórica é tudo, né? Você aprender com quem já está anos e anos no mercado é muito interessante, mas primeiro se preparar para começar já direito, sabe? Porque você querer consertar uma coisa no meio do caminho fica tão difícil, né? Então, tentar sempre se estruturar, deixar tudo bem redondinho, para quando iniciar não precisar dar sempre 2 passos para frente e 1 para trás. Então, a gente começar e alavancar, né? Porque a gente quer que seja sempre algo, né, progressivo e não regressivo. Então, é mais ou menos por aí. E sempre ter uma rede de apoio, assim, sabe? Eu acho muito importante. Agora, óbvio que eu estou há 13 anos, né, no mercado, sou dentista, mas trabalhava em bairros diversos. E o que eu senti que é muito importante, tenho tentado fazer aqui, é fortalecer no bairro, sabe? Você sempre buscar uma pessoa próxima. Ah, eu vou comprar papel. Por que não daquela pessoa que está aqui próximo, né? Porque eu acho que vira uma via de mão dupla. Então, tentar se fortalecer no bairro, tentar criar parcerias, tentar trazer as pessoas para perto de você. Eu acho que isso é tão importante, né? Então, a gente tentar sempre o que está mais próximo e sempre ajudar um ao outro. Eu acho que é tão legal. E, inclusive, dentista com dentista, né? Discutir casos. É tão importante isso, né? Ninguém é o dono da razão, as coisas mudam tanto. A nossa profissão é uma constante evolução, a gente tem que sempre estudar, sempre se atualizar, sempre estar à frente, né? Porque as coisas inovam. Então, a gente sempre trocar experiência, eu acho que é tão bacana. Exato. Não somos concorrentes, né? Somos complementares. Então, tem espaço para todo mundo. Exatamente. Exatamente. Então, é tão importante, né? A gente sempre ter uma rede de apoio e tentar evoluir e sempre puxar o outro para cima. Por que não, né?
tem espaço para todo mundo, tem paciente para todo mundo, então o suor tem que brilhar para todos também, né? Você compartilhar experiências é muito, muito bacana, assim, sabe? Exato. E nesse período, né, que você começou empreendendo, teve algum momento que você pensou em desistir? Falou, não, acho que não é esse caminho, vou voltar para os atendimentos, vou ficar só com os atendimentos nas clínicas? Eu acho que é mais um período de obra, sabe? Eu brinco que hoje em dia eu tô super craque, sei toda a parte de drywall. Por favor, sei toda a parte trabalha com isso. Pelo amor de Deus. Sei toda a parte de drywall, encanamento, elétrica. Então, eu acho que essa parte foi a parte difícil, sabe? Você ter que ajudar e comprar coisas específicas de coisas de áreas tão distintas da sua. Eu acho que essa foi a parte difícil, que foi a parte de obra, mas nada ligado à odontologia, né? Nada me faz desistir, é o que eu sei fazer da vida. Você sabe que um paciente outro dia falou assim para mim, mas como assim, doutora, você não sabe fazer feijão? Eu falei, não sei, faço restauração, limpeza, extração, implante, enxerto, clareamento, então eu faço prótese, agora feijão não. Não. Feijão não. Então, assim, eu acho que eu nunca duvidei, né, do que eu faço, e foi uma surpresa, que nem eu disse, eu nunca sonhei em fazer isso, mas não sei fazer outra coisa da minha vida. E é tão interessante porque é uma coisa inesperada, né? Nunca sonhei, nunca desejei, não me vejo fazendo outra coisa. E agora é tão bacana, por exemplo, eu tenho um estagiário, né? E eu vejo essa garra, né, do começo, e é tão bacana, né, você ter esse gás novo. Então, eu acho muito bacana, assim, eu fico muito feliz. Que delícia! Sim, eu ficava aqui, gente, horas proseando com você. Já chamava o Wesley, porque esse casal é incrível. Exatamente! Os três batendo papo, com certeza. Mas precisamos ir finalizando por aqui. Só que antes eu quero que você fale para todos. Então, conta para eu como encontrar Cíntia Veronese, como contatar essa dentista maravilhosa. Bacana. São vários os canais que a gente tem, né? Hoje em dia as redes sociais, né? Que estão tão fortes assim. Eu tenho o Instagram, que é @Veronese Odontologia. Eu tenho o telefone do consultório, né? Que é o 957017171. E a gente está aqui na Vila Esperança, pertinho aí, né? Na Zona Leste. E à disposição de quem, né, precisar, estamos às ordens. Agradeço super, super você. Estava muito nervosa no começo. Eu brinco que o paciente fica quietinho, abre a boca, a gente trabalha lindamente, né? Mas assim, na frente das câmeras e tal, eu fiquei um pouco nervosa, mas espero que eu tenha agregado bastante esse canal, né? E que seja super abençoado para você. Amém, Cí, te agradeço muito, imensamente. O canal fica extremamente feliz em ter recebido você e você ter aceitado tão prontamente o convite. Nós vamos deixar todos os seus dados aqui na descrição do vídeo. Tá bom. E te aguardamos para as próximas histórias, que agora que você já está com intimidade com as câmeras, que venham outras histórias aí dos seus projetos futuros. Na próxima eu vou estar um pouco mais solta, mas tá tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Sim, mais uma vez, muito sucesso para você nessa nova fase. Amém, para nós. Esse brilho no olho que você tem e transborda, que ele contagie as pessoas que estão à sua volta, trazendo cada vez mais pacientes, né? E cada vez mais saúde, que é com isso que você lida, né? Com solução, com saúde, com acolhimento. Exatamente. E assim, a saúde é para todos, né? Todos temos que cuidar e ela começa pela boca, literalmente, né? Exatamente, exatamente. Então, parabéns pela profissional que você é, por amar essa profissão. Obrigada, Lu. E por levar tanta saúde e por, mais uma vez, né, nesse período tão delicado, você estar aí conosco, não desistir e ser a linha de frente nesse período de pandemia. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a você, Lu. Um grande beijo. Outro beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cíntia,
muito, muito, muito obrigada por essa participação incrível. É tão gostoso quando a gente conversa com as pessoas e a gente sente isso que você transborda. Sabe esse brilho no olho, esse amor pela profissão? E como o planejamento, como esse passo a passo, o planejar e operar, né? O planejar, o agir, te trouxe onde você está hoje e com certeza o céu é o limite. Então, muito obrigada por compartilhar essa história linda de amor à profissão, de empreendedorismo. Isso com certeza nos motiva bastante deste lado. E muito obrigada a cada um de vocês que ficou aqui conosco até agora, curtindo esse bate-papo. Então, se ele fez sentido para você ou para alguma pessoa que você conhece, compartilha! Se ainda não curtiu, curte aqui, se inscreve no canal e até a semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo!